Olá, vamos criar um projeto agora usando banco de dados, nosso primeiro projeto usando banco de dados. Então, procedimento normal, vou chamar de projeto banco 1, pasta padrão do NetBeans, local, vou copiar para a minha pasta, finalizar. Vamos então fazer a primeira parte desse projeto é criar um formulário para apenas inserir nesse momento. Então vamos apenas inserir o nome de uma pessoa no banco de dados. Então vamos fazer um arquivo aqui HTML chamado form inserir. Então formulário para inserir. Além desse arquivo, vamos criar um arquivo PHP. Veja, um arquivo PHP chamado inserir. Então esse arquivo vai ser responsável por inserir os dados enviados do formulário. Ok? Então vamos proceder aqui então a criação do formulário. Formulário simples, só com dois campos. Então o action vai ser contra o espaço para o inserir. O método recomendado é o post. Vamos criar um label para nome. Fecha o label. E um input do tipo text com o name chamado nome. E apenas um botãozinho para a gente enviar os dados. O valor vai ser inserir. Ok. Vamos no nosso arquivo index criar uma âncora para esse form inserir. Colocar formulário de inserção. Vamos testar essa primeira etapa, formulário de inserção. Abrir o formulário, inserir. O arquivo não existe ainda, aliás, existe, mas a gente não está fazendo nada ainda. Uma coisa que a gente pode sempre fazer quando a gente está trabalhando com banco de dados ou qualquer outro sistema sem banco de dados é testar os valores que estão sendo enviados. Então o que eu fiz aqui? Eu alterei para get para realmente saber se eu estou enviando corretamente o valor. Então vou colocar aqui um nome. Então nome William. Beleza. Então eu vou receber exatamente isso aqui lá. Ok? Então só para uma dica que a gente pode adotar para ter certeza que eu estou recebendo aqueles valores. Então o inserir vai receber nome. Então post nome. Naturalmente outra forma de testar isso é imprimindo o valor que foi passado. Então mais um teste que a gente vai fazendo durante o desenvolvimento do sistema. Recebido. Pronto. Essa primeira etapa então tá ok. Criei uma interface gráfica para inserir os dados. Estou passando esses dados, estou recebendo esses dados. Agora eu tenho que fazer o que? Tenho que armazenar isso aqui no banco de dados. Então vamos criar uma tabela no banco de dados para isso. Eu já instalei aqui o MySQL, eu segui o vídeo do professor Douglas. Então naturalmente vocês vão chegar nesse ponto aqui. Então eu vou criar uma base de dados. A base de dados vai ser pessoas.
Então criei a tabela pessoas, desculpa, a base de dados pessoas, e vou criar o SQL agora. Create table. Opa. Pessoa. Um ID integer auto increment. Nome varchar 200. Primary key o ID. Acho que é isso. Executar. Ops, tem um probleminha. Onde é que está um probleminha? O problema está aqui. Coloquei if, mas é underline. Ok? Executar. Criar a tabela pessoa está aqui. O NetBeans, como um ambiente de desenvolvimento integrado, ele permite que a gente consiga acessar o banco de dados por ele. Então, não necessariamente eu sou obrigado a utilizar essa ferramenta aqui. Eu posso usar essa ferramenta aqui. Então, aqui nós temos alguns drivers. Então, nós temos aqui o MySQL. Eu posso clicar com o botão direito, conectar usando. Aqui tem a máquina que eu estou acessando, que é local, porta padrão 3306, o nome do banco de dados, o nome do meu banco de dados é pessoas, o usuário que eu defini na instalação é root e a senha. Vou testar a conexão bem sucedida. Próximo. Aqui algum esquema se existir. Aqui é a URL de conexão, mas aqui a gente vai trabalhar apenas com o NetBeans como um gerenciador de banco de dados, né? Uma ferramenta de administração de banco de dados. Aqui já aparece o banco de dados pessoas e todos os objetos que existem no banco. No caso aqui já aparece a minha tabela pessoa, que eu criei usando o SQL, e aqui os campos, tá? Inclusive eu posso executar algum comando SQL aqui. Vou executar o comando select asterisco from pessoa, tabela pessoa. Aqui eu executo a instrução SQL. Como eu acabei de criar, não tem nada, né? Tá aqui. Então vamos fazer agora o procedimento para fazer a inserção. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer todo esse procedimento que nós fizemos aqui de conexão com o banco de dados, fazer isso em PHP. Então vamos lá. Vamos criar aqui no nosso projeto um arquivo chamado... Aliás, não vamos criar um arquivo, eu vou fazer direto no arquivo inserir. Não é o correto, tá? Mas eu vou, para simplificar, eu vou fazer tudo isso diretamente nesse código aqui. Depois a gente vai separar um arquivo conexão propriamente separado, né? Então vamos lá. Para a gente poder fazer a conexão, a gente precisa de uma variável. Vou chamar ela de conexão, que vai receber o que? A função chamada MySQLConnect. O resultado dessa função, vejam só, tem várias funções aqui, né? Vários métodos aqui. Então eu vou usar a função MySQLConnect e vou passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a máquina que eu vou acessar, que é localhost, tá? Vocês vão lembrando daquilo que a gente utilizou na interface gráfica do NetBeans, localhost. O usuário é o root, tá? Então essas são informações obrigatórias, né? Tem que ter. Posso passar outras informações também, né? Porta, etc. Mas aqui é o mínimo necessário. E a senha que eu defini, essa senha é difícil aqui. Ok? Então aqui eu estabeleço a conexão. Após estabelecer a conexão, eu posso selecionar o banco de dados, né? No MySQL a gente precisa
selecionar o banco de dados. Então eu vou criar aqui, vou usar a função MySQL select the database. MySQL select db, tá aqui, ó. E eu passo duas coisas. Eu passo o nome do banco, pessoas, e eu passo a conexão que eu estabeleci. Conexão. Pronto. Posso fechar o bloco PHP. Muitas outras coisas a gente pode fazer aqui. Principalmente os testes de conexão, se eu conseguir conectar, se eu conseguir selecionar o banco de dados, né? Várias verificações eu tenho que fazer. Não vou fazer agora para título de simplicidade, tá? Então agora como é que eu faço para inserir efetivamente os dados no banco de dados? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma instrução SQL. Então eu vou criar aqui um SQL, vai receber a instrução para inserir. Então insert pessoa, os seguintes valores. Ou eu posso colocar aqui o campo que eu quero inserir, né? Vou inserir só o nome, já que o ID é auto-incremento. Os seguintes valores. E aí eu coloco o valor que eu vou inserir, que vai vir através da variável nome. Pronto. Assim, essa instrução faz com que eu insira um valor. Antes da gente executar isso aqui, vamos testar. Vou pegar esse código aqui. Eu vou lá naquela janela para testar as conexões, o SQL, eu vou colar aqui. E ao invés de $, né, variável aqui, eu vou colocar meu nome aqui, tá? Vamos verificar se essa instrução está correta. Ó, uma linha, uma coluna, tal. Agora vamos fazer uma seleção. Vamos ver. Tá ali, ó. O ID 1, automaticamente ele começa em 1 e o nome. Então essa instrução está correta. Pronto. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso enviar essa instrução para o SGBD. Vejam, a instrução que eu colei aqui, quando eu cliquei nesse botão, eu executei a instrução SQL. Agora, como é que eu faço para executar essa instrução aqui? Aqui é apenas uma string, tá? Uma variável que contém esse valor. Eu tenho que enviar essa variável para o banco de dados. Então eu uso mais uma função SQL, que é MySQL Query. MySQL Query. E aí eu passo a query, né, a consulta, a instrução SQL, que eu chamei de SQL. Tá? Então esse nome aqui é o nome que eu defini agora. Todas essas variáveis foram eu que defini. Quais são as funções que eu estou utilizando? Função MySQL Connect, para conectar ao banco. Então vou conectar em qual máquina? Aí coloco o IP da máquina ou célula local, né? O usuário e a senha. A função MySQL Select DB, então a função do MySQL para selecionar, para utilizar o banco de dados. Eu passo o nome do banco de dados e passo a conexão que eu estabeleci. Aqui eu defini uma instrução SQL, uma variável, né, chamada SQL. Eu poderia muito bem ter colocado essa instrução diretamente aqui, ó. Olha só, posso fazer isso aqui, tá? Assim funciona também, mas eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de definir todas as variáveis aqui, já passa a variável. Então qualquer mudança eu concentro tudo aqui nessa, né, numa região onde eu tenho as instruções SQL. Pronto, assim a gente vai inserir. Vamos verificar se vai inserir realmente. Executar o nosso programa, formulário de inserção, vou colocar aqui, vou usar inserir. Ó, executou o arquivo inserir. O arquivo inserir não exibe nada, por isso que não mostrou nada, tá? Ele só faz isso aqui, mas não exibe nada. Para a gente verificar se isso aqui funcionou, a gente pode executar esse comando aqui. Então se aparecer aqui 2, vou usar, é porque ele funcionou.
2, vou usar. Funcionou. Então vocês acabaram de aprender da forma mais simples possível como inserir dados no banco de dados. No próximo vídeo a gente vai fazer a consulta e todas as 4 operações, a exclusão, a alteração. Até o próximo vídeo.